Paz, Senhor, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um assunto que era para ter sido o assunto do vídeo de semana passada, mas não foi da vontade de Deus que fosse esse vídeo, porque eu tentei gravar ele diversas vezes e não deu certo. Então, saiba que se você está vendo esse vídeo sobre esse assunto, é porque Deus quis que você estivesse aqui nesse momento, nessa hora. Então, fica comigo até o final, que eu creio que vai ser algo que vai agregar muito na sua vida cristã e que vai te ajudar em certa fase que você pode estar passando. O assunto do vídeo de hoje é algo que Deus falou muito forte comigo nesses últimos meses, que é sobre amadurecimento espiritual. Da mesma forma que chega uma fase da nossa vida natural, que nós temos que amadurecer, na vida espiritual não é diferente. Primeiro de tudo, é muito comum que no início da nossa caminhada cristã, logo que a gente se batiza, logo que a gente se converte, Deus, Ele fale conosco de diversas maneiras diferentes e muito frequentemente. Então você abre a Bíblia, qualquer versículo que você lê, o primeiro versículo que você lê, pode estar lá em Números, Deus vai lá e fala com você. Você coloca um louvor aleatório, Deus fala com você. Você abre o Instagram, o primeiro Reels que você vê, Deus fala com você. Coloca uma pregação aleatória no YouTube, Deus fala com você. E isso justamente porque nós estamos no início da caminhada cristã. Nós não sabemos ainda como buscar a Deus direito, da forma correta. Nós ainda não aprendemos toda a palavra. Nós ainda estamos iniciando as práticas dos princípios bíblicos. Então Deus, Ele faz questão de nos alimentar, de trazer até nós esse alimento espiritual, de falar conosco frequentemente, de nos dar direção frequentemente. E na vida natural não é diferente, né? Quando nós somos crianças, os nossos pais que nos alimentam, são eles que compram roupas para nós, são eles que nos levam até os lugares, né? Guiam os nossos caminhos. Então, quando somos crianças, nós recebemos as coisas muito facilmente, né? Nós não precisamos fazer nada porque os nossos pais trazem até nós. Mas chega um momento que a vida exige de nós amadurecimento, que nós temos que deixar o conforto e começar a trabalhar, começar a pagar nossas contas, começar a comprar nossas roupas, a buscar comprar nossos alimentos. Na vida espiritual, a mesma coisa. Vai chegar um momento que esse alimento espiritual vindo facilmente de Deus, ele vai cessar. E isso nada mais é do que Deus te exigindo o amadurecimento. Você sair do conforto de só receber sem precisar fazer nada, sem precisar fazer muita coisa, muito esforço, e você começar a buscar mais a Deus. Sair do raso e ir para um nível mais profundo de intimidade, de conhecimento da palavra, de oração, de jejum. Mas como que nós identificamos essa fase do amadurecimento espiritual? Como que a gente entende que a gente chegou na fase de amadurecer espiritualmente? Normalmente, essa fase é marcada pelo sentimento de rejeição. Parece que Deus não responde mais nossas orações. Parece que Ele não fala mais conosco como Ele fazia antes. Parece que Ele não nos direciona mais como Ele fazia antes. Parece que Ele não dá mais os sinais que a gente pede, que Ele não fala mais com a gente da forma que Ele falava antes. Então parece que Ele nos abandonou, que Ele não quer mais saber da gente. Esse sentimento de rejeição. E é óbvio que esse sentimento de rejeição, ele não é bom. Nós ficamos tristes, ficamos angustiados, ficamos desanimados. Só que Deus usa esse sentimento, que não é bom, para transformar em bênção para a nossa vida. Ele transforma aquilo que seria um sentimento ruim em bênção para a nossa vida, porque esse sentimento de rejeição nada mais é do que um sinal de que chegou a fase de sair do conforto de só receber
E nós temos que começar a trabalhar para ir em busca desse alimento espiritual. Nós precisamos orar mais, precisamos jejuar mais, precisamos não só ler a Bíblia, mas ler, meditar, estudar, pesquisar. Não só fazer aquela leitura rápida de versículo, de capítulo, mas meditar na palavra, gravar na nossa mente, praticar no nosso dia a dia. Porque pensa só, se a gente passar o resto da vida dependendo de que os sinais de Deus venham até nós sem que a gente faça nada, as direções de Deus venham até nós sem que a gente faça nada, nós nunca vamos buscar mais de Deus. Nós nunca vamos firmar ainda mais a nossa aliança com Deus. Nós nunca vamos crescer em intimidade, em comunhão com Deus. Porque nós vamos só receber sem precisar fazer nada. E não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus quer para nós. Até porque aquilo que vem fácil, sem que a gente faça nada, normalmente a gente não dá o valor devido. Então, se aquilo que vem de Deus viesse tão facilmente para sempre, nós íamos parar de valorizar os sinais de Deus, as direções de Deus. Ia se tornar uma coisa comum, uma coisa corriqueira, e nós íamos parar de dar valor para aquilo que é tão incrível que vem de Deus. Então é por isso que chega uma fase que os sinais de Deus, as direções de Deus, as palavras de Deus, elas param de vir tão facilmente. Justamente porque Deus está exigindo de nós amadurecimento, que a gente busque mais a Ele realmente profundamente. Então saiba que se você está passando por essa fase, está com esse sentimento de rejeição, parece que Deus não fala mais com você, parece que Deus não te responde mais, que Ele te abandonou, isso é um empurrãozinho que Deus está te dando para que você amadureça espiritualmente, para que você busque mais dele. E você fazendo isso, você vai alcançar alimento espiritual. Você vai começar a entender o direcionamento de Deus dentro de você, porque você vai estar criando ainda mais intimidade com Ele. E agora, para finalizar o vídeo, quero compartilhar algo que aconteceu comigo nesses últimos meses. Eu já comentei aqui no YouTube que eu me batizei em outubro de 2020, vai fazer 3 anos que eu sou batizada, convertida. E no meu início de caminhada cristã, Deus falava comigo muito facilmente, mas muito facilmente. Eu abria a Bíblia, qualquer versículo, Deus falava comigo. Qualquer louvor que eu ouvia, Deus falava comigo. E aquilo ia me alimentando, ia acendendo ainda mais a chama do Espírito Santo dentro de mim. Ia me dando ainda mais sede de Deus, da palavra de Deus. Só que depois de alguns meses ali, passado o primeiro ano, 1 ano e meio que eu já era cristã, Deus ele parou de falar comigo dessa forma tão facilmente. E aquilo começou a me preocupar, porque eu fazia os meus devocionais, eu lia a Bíblia, mas não era mais a mesma coisa. Não era mais como era no início. E foi aí que eu comecei a buscar mais de Deus, buscar entender o que era aquela fase. Então eu não fiquei me lamentando, eu não fiquei brigando com Deus, me revoltando contra Deus. Ai, o Senhor me rejeitou, o Senhor não fala mais comigo. Não, eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo. E foi aí que eu aprendi sobre o amadurecimento espiritual e entendi que aquele sentimento de rejeição nada mais era do que um sinal de que eu tinha que começar a buscar mais de Deus. E quando eu comecei a fazer isso, Deus começou a falar comigo novamente, porque Deus ele nunca vai parar de falar conosco, mas ele exige esse amadurecimento. Então, quando eu comecei a buscar mais a Deus, a orar mais, jejuar, ler a palavra mais profundamente, Deus ele voltou a falar comigo. E agora eu não dependo de sinais externos. Óbvio que profetas e tudo mais, isso vai acontecer. Deus usa as coisas de fora para falar conosco, Ele sempre vai usar. Mas a maior prova de que você realmente amadureceu espiritualmente, está amadurecendo espiritualmente, é quando você entende a direção de Deus dentro de você. A direção do Espírito Santo dentro de você.
Então, se você está passando por essa fase, não se revolte contra Deus, muito pelo contrário. Passe ainda mais tempo com Ele, fortaleça sua intimidade, sua aliança com Deus. Tire tempo para orar, para ler a Bíblia mais profundamente, ler, estudar, meditar mesmo na palavra do Senhor. E veja a sua vida espiritual subindo de nível e você fortalecendo ainda mais o seu relacionamento com Deus. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigada. Compartilhe essa mensagem para que possa chegar a mais pessoas. Curte o vídeo, comenta aqui embaixo outros temas que você quer que eu traga aqui para o canal do YouTube e que Deus abençoe você, sua casa, sua família e eu te espero no próximo vídeo.